Graça e paz, amados. Bom dia. Quero dar as boas-vindas aos irmãos, às irmãs, aqueles que nos acompanham nas redes sociais, aos aniversariantes, ao nosso querido irmão Miro, a sua esposa e filhos. É uma alegria vê-los. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar para que Deus fale conosco. Amém? Eu te convido agora a você fechar os olhos, curvar a cabeça e vamos pedir, Deus, fala ao meu coração. Eu sei que o Senhor já tocou sobre a minha vida, falou ao meu coração por meio dos louvores, da abertura, das intercessões, mas peça agora a Deus, Senhor, continue falando comigo. Aleluias. Senhor, obrigado, Deus, por essa manhã tão especial, por esse instante tão singular. Obrigado por esses hinos, onde declaramos que Tu és santo, onde falamos palavras bonitas ao Senhor, mas agora, meu Pai, eu Te peço mais uma vez, fala ao nosso coração. Fala ao nosso coração no mais profundo da nossa alma. Assim como um dia o Senhor fez com Moisés, assim como um dia o Senhor fez com o próprio Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus, assim como o Senhor fez na igreja primitiva, faça de novo, Senhor, e fala conosco, Pai. Fala conosco por meio do Teu Santo Espírito, usando a Tua palavra, para que a gente aprenda um pouco mais do Senhor. Eu te peço agora, Senhor, toca na nossa mente, toca no nosso coração, quebra as barreiras, quebra, ó Deus, os sofismas, quebra qualquer coisa que tente nos impedir de ouvir a Tua voz, aprender algo mais do Senhor e nos livre, Senhor, muitas vezes de nós mesmos ou daquilo que achamos que é certo, e que muitas vezes não é certo, porque o Senhor sempre terá e tem para nós o Teu melhor, e o que importa para nós é o Teu melhor. Ó Deus bendito, eu Te peço por todos nós e por esse momento, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. E também, papai, se há alguma obra de procedência maligna, satânica, diabólica, que caia por terra agora em nome de Jesus. Acreditamos, meu Pai, que quando o Teu povo se reúne, o Senhor está presente. Quando tomamos a iniciativa de vir à Tua casa, sabemos que no mundo espiritual as trevas, os demônios se levantam. E, ó Deus, nós nessa hora nos humilhamos debaixo das Tuas asas inquebráveis, debaixo do esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente, e pedimos, Deus, dispersa e destrói todo o mal, aniquila toda a obra das trevas, da carne, do inferno que se levanta contra nós, e ó Deus, nos ajuda a estarmos sendo guardados e protegidos pelo Senhor. É assim que eu Te peço, é assim que eu oro, é assim que eu Te suplico, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Eu convido meu irmão e a minha irmã a abrir a sua Bíblia, ainda no livro de Jonas. Quero trazer mais uma mensagem sobre esse profeta tão singular. Profeta Jonas. No entanto, hoje eu quero olhar de uma outra forma. Eu quero levar os irmãos a refletirem comigo sobre o povo de Nínive em especial. Aquela nação, ou aquele império. Hoje nós estaremos falando um pouco sobre eles, porque, historicamente, eles marcaram a história antiga.
não foram apenas mais um povo, não foram apenas mais uma nação a mais na história universal. Eles foram um império poderoso, um império muito grande. Eles praticaram grandes expansões e se tornaram muito ricos, muito ricos. Recentemente, se descobriu os touros alados dos ninivitas. Eles colocavam nos portões principais das cidades monumentos suntuosos, que era uma mistura de touro, de pessoa, de animais, mostrando o seu império, o seu poder. E como eu aprendi com a professora Márcia Zollner, uma das mais brilhantes professoras do Antigo Testamento, ela fala que os ninivitas, em especial o Império Assírio, eles foram aquilo que hoje para nós seria praticamente Dubai. Ou seja, naqueles dias eles estavam tão na frente dos seus dias, com as construções, com as conquistas, com os armamentos, que eles eram o que hoje nós vemos em Dubai. De um lugar desértico, construíram uma das maiores cidades ou país do mundo, com todas as suas tecnologias de todos os sentidos. Então, hoje, quando você olha para Dubai, Nova York ficou muito para trás, Londres ficou muito para trás, qualquer outra grande cidade da Europa, Paris, muito para trás, porque hoje é o centro de toda a tecnologia, construção e tudo que você imaginar está em Dubai. Até o Japão, em certa medida, também ficou para trás. Então, hoje, Dubai representa bem, como disse sabiamente a professora Márcia Zollner. E ela ainda fala que nos dias de Tiglat-Pileser, que foi um rei, um dos reis da Síria, eles praticaram uma expansão enorme, alcançando países e mundos muito distantes, inclusive o próprio povo de Deus, as 10 tribos, que é a tribo do norte, ficaram debaixo do cativeiro. Então, hoje eu quero falar sobre eles e eu quero olhar para eles. Por quê? Porque eles tinham tudo, irmãos, eles tinham tudo, mas eles não tinham nada. E esse é o título da minha mensagem. Eles tinham tudo, mas eles não possuíam de fato nada. Eu sei que é um paradoxo, mas você vai entender, porque na perspectiva de Deus, e aqui eu estou falando na perspectiva de Deus, não na perspectiva humana. Esse era um povo, esse era um império que possuía muita riqueza, muito poder, causava muito medo, eram muito cruéis, mas não tinham nada. Mas Deus enviou o seu profeta rabugento, e mesmo esse profeta rabugento, que ora deu um trabalho para Deus, mas no meio do caminho ele se acertou, e no finalzinho deu mais uma derrapada, mas mesmo assim, ele cumpriu com aquilo que Deus desejava, que era, leve a minha palavra. E ele levou a palavra, ele não era a palavra. Ele levou a palavra, e por ter levado a palavra, aquele povo que tinha tudo, mas não possuía nada, passou de fato a possuir tudo para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então a história de Nínive é a nossa história em certa medida, porque podem ver que ao longo dos séculos as nações, elas também possuem muitas coisas, mas que de fato não possuem nada. E o ciclo se repete, da história do ser humano, da história das nações, dos grandes impérios, das conquistas. E hoje estamos vivendo um momento bem crucial em que o mundo tem muita tecnologia, consegue colocar o seu último telescópio, James Webb, num lugar muito longínquo na nossa galáxia, para poder mapear o universo, mas ao mesmo tempo temos tudo, mas não temos nada.
poderia usar os recursos que têm sido gastados com bombas, com armas, com mísseis, para resolver milhões de problemas de fome, de saneamento, de educação, mas estão se auto-implodindo. Porque essa é a história do ser humano. E percebam que na história da humanidade só houve um momento, como uma pausa, em que Deus estava mostrando para cada um deles: olha, a história de vocês é de auto-aniquilação, mas eu estou enviando a minha resposta, que é por meio dos meus profetas, que é por meio da minha palavra, que é por meio do meu Filho, que é o Verbo de Deus. E na história da humanidade só teve uma pausa, em que todos os olhos ficaram concentrados nesse ser bendito que é Jesus, o Filho de Deus, a resposta para as nossas vidas, a resposta para as nossas almas, a resposta para as nossas famílias, a respostas para as nossas cidades e para o nosso país e para o mundo. Sempre foi e sempre será Deus. Aleluia. E pode ver que a história mundial tem um corte, porque o próprio Deus deu uma pausa na história, dizendo: olha, seres humanos do passado, do presente e do futuro, olhem, Ele é a resposta. E no final a gente vai orar pedindo para que Deus, mais uma vez, dê uma pausa na história, para que os olhos de todos, simples, sábios, indoutos, poderosos, olhem para a resposta. Porque o dinheiro não vai nos salvar, a educação pode até nos ajudar em certa medida, mas não vai resolver o nosso problema. Currículos, conhecimento, nada disso. O único que vai mudar a nossa história é aquele que mudou a história dessa nação, que é o próprio Deus na pessoa de Jesus. Jonas ainda não tinha a revelação de Jesus, mas ele leva a palavra de Deus. Jesus é o Logos, é o Verbo de Deus, é a palavra, é a encarnação. E hoje a gente vai olhar para esse povo, porque eles tinham tudo e não tinham nada. Interessante, não, irmãos? E uma coisa que me choca nos nossos dias, é que até as igrejas e o cristianismo é um cristianismo sem Cristo. É um cristianismo sem Cristo. As pessoas estão felizes com a sua religião. É um cristianismo sem Cristo. E quando tem Cristo, ao lado de Cristo tem um monte de penduricalho, porque só Cristo não basta. Mas aí vem o povo de Deus, nós protestantes e evangélicos, que temos Cristo, mas aí é um cristianismo sem cruz. A história vai se repetindo nas suas medidas. E talvez você diga: pastor, os ninivitas, os assírios se perderam, né? E o povo de Deus não se perde, né, pastor? Graças a Deus, né? Eu digo, seria tão bom se isso fosse verdade. Porque a história da Bíblia é a história de um povo que também repetidamente se perde. Diferente dos ímpios, mas também se perde. Seria tão bom que isso não acontecesse, mas é um fato. Podem ver que o profeta rabugento se perdeu e continuou meio perdido pela sua ingratidão. Mas ele não era de Deus, ele não levava a palavra, mas estava perdido. A grande diferença, que a gente vai chegar lá, é que os ímpios, eles cometem coisa, e o povo de Deus muitas vezes não comete. Esse é o ponto. Mas vamos ler, meus irmãos, um versículo, que é o último versículo, versículo 11, de Jonas, capítulo 4. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir a mão direita da esquerda,
além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Eles não sabem distinguir ou discernir entre uma mão e a outra. Lembremos do que eu disse há pouco. Eles tinham ouro, eles tinham poder, eles tinham tecnologia, eles tinham domínio, eles tinham tudo, mas não sabia distinguir a mão direita da esquerda. Pastor, isso acontece? É a nossa história. É a nossa história. Eles tinham tudo, mas de fato não possuíam o mais importante. Logo, não tinham nada. Não tinham nada. Porque mesmo que eles fossem poderosos e expansionistas, mesmo que eles tivessem tudo isso, eles estavam fadados a essa vida. E como pode acontecer isso, uma pessoa ser próspera e ainda não saber distinguir uma coisa da outra? Pode. Mas pastor, se ele foi próspero é porque ele foi inteligente. Sim, em parte, é óbvio. Não podemos subestimar isso. Mas como acontece que alguém que é rico, poderoso, influente, dominador, subjuga outros povos, saqueia outros povos, não tem discernimento de discernir o que está diante dele? As suas próprias mãos. Mão direita, qual é? Mão esquerda, qual é? Deus estava dizendo aqui, em outras palavras, que eles tinham um problema muito grande. E chama-nos a atenção esse fato. O que acontecia com eles? Como pode ser um conquistador derrotado? Como pode ser um desbravador fracassado? Como pode ser um poderoso arruinado? Como pode? Pode, irmãos. Porque se nós estivermos com a ausência do principal, nada vai importar. Tudo é passageiro. Tudo vai ser fútil. Tudo vai ser correr atrás do vento. Tudo vai ser construir castelo nas nuvens. Essa é a história de um povo que tinha tudo, mas não possuía nada. E uma das coisas, enquanto eu refletia sobre eles e pensava sobre eles, o que aconteceu com eles? Como eles chegaram onde chegaram? Por que eles eram assim? E por que muitos são assim? E uma das respostas que Deus colocou ao meu coração foi porque eles eram cegos. 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 Cegos para o mais importante. Cegos para aquilo que realmente importa. Cegos espirituais, me refiro. Porque ter tudo e não ter Deus é igual a não possuir nada. E essas suas cegueiras a gente pode entender, lendo agora um outro texto, um texto muito curioso. Porque percebam, irmãos, mais uma vez, nesse grande diálogo entre Deus e o profeta Jonas, e nessa grande incógnita, nessa grande interrogação que Deus deixa, falando a Jonas, eles não sabiam distinguir do rei ao mais simples, entre a mão direita e a mão esquerda. Eles não sabiam distinguir. É porque havia uma cegueira espiritual. Será que o nosso mundo hoje está cego? Será que o mundo vive cego nas suas conquistas e gerações? Será que a igreja do Deus vivo pode estar passando por um momento de cegueira espiritual? Ah, meus irmãos, isso daqui vai ser desconcertante. O profeta Jonas, ele estava em certa medida também cego, porque ele estava com pena de plantas, mas não tinha compaixão por seres humanos. Será que essa cegueira que atinge ímpios e crentes pode também nos atingir? Você já viu alguém que foi advertido, corrigido, e ele continua fazendo as mesmas coisas, esperando que tenha resultados diferentes dentro da igreja?
É cego, em certa medida. Não é um cego como os ímpios, quem sabe como Jonas. Não é um cego como os ímpios, que matam os outros, roubam, destroem, se auto-aniquilam e aniquilam aos outros, mas em certa medida é um tipo de cegueira. E tem um texto no Novo Testamento que Paulo, ao falar à igreja de Corinto, uma grande igreja, uma igreja enorme, repleta de apóstolos, os melhores pregadores estavam entre eles, repleta de dons e dons sobrenaturais, mas eram cegos. Eram cegos. Paulo fala uma frase, abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios 4:4. Olha que interessante, meus irmãos. 2 Coríntios 4:4. O Deus desta era, olha que interessante, o Deus desta era, ou como chamam algumas outras versões, o Deus deste século, e percebam que a maioria das versões tratam aqui Deus minúsculo, porque é um Deus que não é o Deus supremo. O Deus desta era, o Deus deste século, cegou o quê? Os olhos? Não, cegou o entendimento dos descrentes, cegou a mente. Olha que interessante, irmãos, cegou. Essa era uma nação que não sabia distinguir a mão direita da esquerda, eram expansionistas, poderosos, mas cegos na sua mente. Cegos. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala sobre essa verdade que ecoa em qualquer geração. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Entendimentos cegados, cegos no entendimento. E agora aqui, o texto de Paulo exemplifica bem os ninivitas, porque o texto diz que essa cegueira que realmente atinge o conhecimento, ele tem uma característica. Para que ele aflore, a pessoa precisa ser uma pessoa incrédula. Podem ver o texto. O Deus desta era, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, dos descrentes. Aí você diz, aleluia, glória a Deus, eu sou crente. Tá bom, a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Mas aqui exemplifica bem. Por quê? Porque o incrédulo aqui é aquele que de fato não crê em quê? Em Deus, no Deus eterno. Os ninivitas tinham as suas religiões, como os povos antigos, mas são religiões de cegos. São religiões de cegos. Então, uma pessoa incrédula ao Deus verdadeiro, ela de fato é um cego no seu entendimento. Quando a gente entende essa verdade, irmãos, a gente começa a compreender um pouco melhor as nações, a história das pessoas e por que elas agem como elas agem, porque elas estão cegas. Você diz, cuidado, há um abismo diante de você. Eles dizem, eu não estou vendo. Mas perceba, olha que você vai cair, outros caíram. Ele diz, não tem nada. São cegos. Isso me fez lembrar Billy Graham. Billy Graham, certa ocasião, pregando suas mensagens maravilhosas, ele falou de Lázaro. Lázaro estava morto, e mortos não oram a Deus. Mortos não adoram a Deus. Mortos não falam. Por quê? Porque estão mortos. Esses cegos estão mortos. Porque eles estão cegos
para o eterno. E mesmo que conquistem algumas coisas e medalhas, estão cegos, estão mortos. Por isso, irmão, saber disso, saber que o incrédulo, ou seja, aquele que não crê no Deus vivo, no Deus que se revela por nós, por meio das Sagradas Escrituras, estão cegos. Por isso você vai dizer, pare de pecar, e ele diz, mas eu não entendo essa questão de pecado. Pecado é bom. Estão cegos, estão cegos. Ou seja, o pecado gera mais cegueira. E esse era um povo assim. E é interessante que quando a gente começa a pensar sobre isso, irmãos, a gente vê que essa questão de mentes cauterizadas, elas acontecem o tempo todo. É uma mente que foi cauterizada, ela se torna uma mente insensível a Deus. Mesmo que veja, ele diz, não vai acontecer. Mas e agora? Vamos lá, deixa eu ir já adiantar um dos meus pontos. E o povo de Deus pode também viver de uma certa cegueira no seu entendimento, mesmo sendo crente? Mas não é povo de Deus? Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. E hoje eu vou usar aqui Abraão, com Sodoma e Gomorra e Ló. Quero usar Moisés, como povo de Deus no Egito. E depois Jesus e os apóstolos, com os líderes religiosos. Começando com Abraão e Ló. O que Ló disse para Abraão? E o que Abraão disse para Ló? Houve briga entre os nossos pastores. E Abraão disse, escolhe um lado. Se for para a direita, eu vou para a esquerda, ou vice-versa. E Ló, vendo as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra, falou, é ali é tudo muito fértil. E foi para lá. E foi para lá. Alguém que estava desfrutando das promessas de Deus, trocou a promessa por gramas bonitas, mas passageiras. E você conhece a história. O Senhor vai até Abraão com mais 2 anjos e diz, eu vou destruir. E o que Abraão faz? Sim, Senhor, manda fogo do céu e consome o meu sobrinho endemoniado, que causou divisão. Foi isso que Abraão fez? Não. Abraão não tinha sonhado com a divisão. A promessa era sobre ele e todos os descendentes que estavam com ele, ou que fossem direta ou indiretamente alcançados por ele, porque ele sabia. Deus tinha dito para ele, você vai ser pai de muitas nações, ou seja, Abraão, você vai ser bênção. Ora, irmãos, que coisa mais maravilhosa do que você ser bênção na sua própria casa, entre os seus. Tamanha era a convicção da família de Abraão, que o seu pai vai com Abraão, mas morre no meio do caminho. E Ló, seu sobrinho, vai com ele. Por quê? Porque Deus tinha se revelado a Abraão. Você queria estar do lado de uma pessoa assim? Queria ou não? Seja honesto. Uma pessoa que Deus tem uma promessa especial. Nós estamos do lado dessa pessoa bendita chamada Jesus. A gente está. E muitas vezes a gente troca Jesus por genébrio, alho por bugalho. Por quê? Porque algumas graminhas a mais aqui e ali, mas aí vem o dia do acerto, com aquele povo cruel. Tem gramas verdes, mas estão cegos. E Ló se envolveu com aqueles pelo qual ele escolheu viver. E vocês conhecem a história. Deus destrói aquela cidade. Mas, no entanto, guardem isso. Isso vai ser determinante na minha conclusão. Abraão faz o quê? Abraão ora quando sabe que Deus vai destruir. Ele ora, Senhor, se tiver 50 justos, Senhor, aí eu não vou destruir Abraão. Então, Senhor, se tiver 40, Senhor, 30, 20, aí ele para por ali. É como se Deus estivesse dizendo para ele, olha, se sobrar um grupo, eu não destruo uma nação. Mas quando não tem um grupo, aí não vai ter jeito. Eu tiro esses que ainda restam, que ali era uma família, ainda sobraram só 3. A esposa perece,
Mas ainda mesmo assim, percebam, Abraão, o que ele faz? Ele ora, ele intercede. Guarde isso, a oração. A oração. E Moisés, quando foi libertar o povo de Deus do Egito, acontece algo bem curioso também, porque Deus tinha dito para Abraão: Abraão, teus descendentes ficarão no Egito, e depois regressarão, repletos de bênçãos. E lá no Egito, o povo de Deus ficou muito confortável, porque de fato, historicamente, deixa eu te ensinar uma coisa que talvez você não sabe, o Egito ajudou o povo de Deus, num primeiro momento, historicamente. Porque nos dias de Abraão, e um pouquinho depois, até os dias de Moisés, ainda não tinha a Síria propriamente dita poderosa, era os dias do Egito. E o Egito, ele tinha ali muita tecnologia, muito conhecimento, ele tinha valores muito interessantes. Só para vocês terem uma ideia, na cultura egípcia, eles valorizavam muito a família. A família. A família para o egípcio era a coisa mais importante. As hierarquias, a fé, o conhecimento. E podem ver que o povo de Jacó, naqueles dias, era um povo tribal. Mentiam para o pai, não zelavam pela família, venderam o próprio irmão. Então Deus levou eles para o Egito para ajeitar eles. E podem ver que de todos os 70, só tinha um que era realmente crente de verdade, que era o próprio pai. Aliás, tinham dois, o pai, mas o pai não sabia, e o filho José. O resto tudo era desviado. Por quê? Porque estava debaixo da promessa, mas estava vivendo uma cegueira. Antes de falar de Moisés, deixa eu explicar uma coisa aqui. Qual é a diferença da cegueira dos ímpios e a cegueira dos crentes? Isso daqui é determinante. Vai ser um divisor de águas aqui. A cegueira dos ímpios são geradas por pecados, propriamente dito, como faziam os assírios. Matavam, esquartejavam, dominavam, saqueavam e não estavam preocupados com ninguém. Adoravam outros deuses, ou seja, eles eram cruéis e estavam satisfeitos na sua crueldade. O pecado era manifesto. E a cegueira do crente? A cegueira do crente é mais sutil, porque afinal de contas é crente, né? Não pega bem matar o irmão, esquartejar o irmão. Não pega bem. A cegueira do crente é pela omissão. Ou seja, o pecado do crente, nas páginas da Bíblia, não é pela comissão. Porque na hora que a gente vê o irmão, o sacerdote, pecando, a gente fala: opa, para aí, sacerdote, isso daí é a mulher do próximo. Está na lei aqui. O sacerdote, deu mal, pegaram, né, de calça curta. Os crentes é fácil resolver essa questão. Quando você está adorando outros deuses, fala: alto lá, é um só Senhor, é o Deus de Israel. Porque se Baal é Deus, adore Baal. Mas se o Senhor é Deus, preste culto só ao Senhor. Então, nós crentes é assim, não é verdade? É, mas e no coração? Aí muda tudo, aí mudou tudo. Porque enquanto os ímpios são cegos no seu entendimento, porque são incrédulos e praticam pecados de comissão, os crentes é omissão, ninguém vê, só eu e Deus. É uma incredulidade velada. Deus disse, é verdade, pastor, mas no fundo, deixa de besteira, pastor. Eu me viro, eu e Deus, eu e Deus temos comunicação direta em alto nível. Pastor, fica quieto aí. Bíblia, não é assim não. Isso daqui é para um grupo seleto de profetas. E aí, meus irmãos, é uma cegueira. É uma cegueira. E aí criamos as nossas justificativas. Não, eu estou no controle, eu posso. E como Deus não manda um raio para nos destruir, ou manda algum povo para nos dizimar, a gente continua morrendo aos poucos. Por isso que eu falei, cristianismo sem Cristo vai gerar morte. E quando tem Cristo, tem os seus penduricalhos, vai gerar morte. Ou quando tem somente Cristo, como somos o povo protestante, falta cruz, morremos do mesmo jeito. Perceba, o pecado e essa cegueira é gerada também pela incredulidade, só que agora esse pecado não é aflorado publicamente, porque é de omissão os pecados, é aqui dentro. E aí a gente vai praticando essa omissão e semelhantemente
vamos também cauterizando a nossa consciência e criando a nossa religião segundo nós mesmos. E aí, quando Deus não faz como eu quero, eu me auto-saboto. Eu me auto-saboto. Não vou mais para a tua casa, Senhor. Por quê? Aí se auto-sabota, eu quero te dizer que o auto-sabotamento não vai resolver. Podem ver. Porque o auto-sabotamento vai também gerar uma autodestruição nossa. Perceba, Satanás e os anjos que estavam adorando a Deus se auto-sabotaram. E onde estão hoje? Saul se auto-sabotou. E onde está hoje? Judas Iscariotes se sabotou. E onde ele está hoje? Ananias e Safira se sabotaram. E onde estão? O autossabotamento pode prejudicar a obra num primeiro momento, mas o autossabotamento vai destruir a gente. Então, meus irmãos, vamos voltar lá para Moisés. E o que Deus disse para Moisés, agora que o povo tinha passado por todo o seu aprimoramento? Olha que interessante, irmãos. Historicamente, o povo foi letrado no Egito. O povo aprendeu sobre hierarquias no Egito. Olha que interessante, né? Porque, não lembram? Era um povo tribal, mentiroso, que não valorizava nada, mas era o povo de Deus. Pecados de omissão. Oh, meu Deus! A história de José, ela é muito linda, irmãos, quando a gente olha para José. Mas quando a gente olha para Jacó, e o sofrimento de Jacó é muito horrorosa. Os 10 filhos continuaram mentindo para o papai durante tantos anos. Tantos anos. E confortáveis na mentira. Papai chorava ao lembrar do seu filhinho dileto. E eles, não diz para o pai não, deixa o pai morrer, sem saber, porque sem saber dói menos. Sabe aquela história? Né? O que o olho viu, né? Não viu então, meu irmão, não resolve. É por isso que os valores de Deus são diferentes. O povo de Deus tem que ser um povo sincero, sincera, inteiro, entregue, total, pleno. Por quê? Porque a obra que Ele fez por nós é plena e total. E agora, depois de muitos séculos lá no Egito, voltando a Moisés, os novos faraós escravizaram esse povo que era livre, e agora eles clamam a Deus. E qual foi a palavra que Deus deu a Moisés? Moisés, diga ao meu povo, volta para casa, porque o Egito não te pertence. Guarde isso, meus irmãos, guarde isso. O povo de Deus, ele precisava voltar para casa, porque o Egito não é o nosso lugar. O Egito não é o nosso lugar. O Egito não é o nosso lugar. Guarde isso no seu coração. Você tem amado esse Egito? Você tem amado? Porque o povo de Deus estava muito confortável lá no deserto. Mas o Egito não era o lugar deles. Eles tinham que voltar para casa para adorar o Deus deles, amém? A gente precisa voltar para casa para adorar a Deus. Porque enquanto a gente não faz isso, enquanto a gente não tem esse deslocamento, oh, meus irmãos. E aí vem Jonas, então, agora, com esse povo, que é um povo pecador, um povo cruel, mas Deus levanta o profeta rabugento para que ele salve esse povo que não sabia discernir. E Jonas vai até ele. E o que Jonas faz? Jonas leva uma palavra. Deus irá destruir Nínive em 40 dias. Uma palavra da parte de Deus salvou 120 mil cegos. Aleluia. Posso ouvir glórias a Deus, meus irmãos? O profeta rabugento fez o maior evangelismo da história. Até hoje não se ouve uma conversão tão poderosa. Por quê? Porque foi uma palavra vinda da parte de Deus. Guardem isso. Então, Abraão ora, Moisés diz para o povo, saia do Egito para adorar, e Jonas leva uma palavra. Guarda essas coisas. E agora eu quero chegar em Jesus. Jesus, quem era Jesus? Jesus, o verbo de Deus, a palavra de Deus. E ali nos dias de Jesus, tinham servos de Deus cegos ou não? Puxa, muitos, começando pelos fariseus, saduceus e escribas. A família herodiana
tinham acabado de reconstruir o templo, que é chamado o terceiro templo, ou o templo de Herodes. Havia cultos suntuosos, houve uma organização na liturgia, tinha escolas rabínicas, tinha literatura teológica, mas aquele povo estava cego? Estava. E o Sinédrio, que era os líderes religiosos que davam a última palavra para o povo, estavam cegos? Estavam. E Jesus fez o que então? Jesus apresenta o grande caminho. Jesus veio então e liberta o cativo, cura, salva, restaura, expulsa os demônios, aleluias. E vem os apóstolos e continuam essa obra pelo poder do Espírito Santo. Mas entre esses judeus tinha um judeu, que também em nome de Deus era muito cego, que era Paulo. Percebam, irmãos, eu quero usar Paulo agora, nesse quarto ponto, Paulo, porque Paulo era brilhante, ele conhecia tudo, tudo e mais um pouco, mas ele estava cego, cego no seu entendimento, cego espiritual. Ele tinha nas suas mãos o livro da luz, mas não sabia discernir, assim como os fariseus, os saduceus, a mão direita da mão esquerda do livro da lei. E podem ver, meus irmãos, podem ver que isso é muito interessante. Jesus não teve apoio dos líderes religiosos. Eles queriam a todo custo impedir João Batista e depois Jesus. Jesus era uma afronta a eles. É uma loucura, mas é história, está na Bíblia. A tradição de homens nos leva a nos tornar cegos. Literaturas, ensinos, práticas. Se você for ver, até hoje os judeus usam várias dessas práticas, colocando caixinhas com a lei de Deus na testa, nos umbrais das portas, fazendo as suas mais variadas cerimônias, as suas limpezas, as suas liturgias, mas continuam cegos. Não sabem discernir a mão direita da esquerda, porque estão cegos. Guardem isso, meus irmãos. Tem um livro de luz, mas essa luz não clareia o coração. Ah, meu Deus! E aí vem Paulo, e Paulo perseguindo os filhos de Deus, os filhos da luz. Aquele que brilha mais do que o sol do meio-dia foi até ele, aleluias. E possivelmente ele cai do cavalo, vai para Damasco, e por 3 dias ora e jejua e pede perdão. E vem Ananias e ora e impõe as mãos. E o que cai de Paulo, o texto sagrado diz? Escamas dos olhos, como que se fossem algo que gerasse nele cegueira. E a partir dessa oração, ele passou a ver. Aleluias! E eu quero agora usar essa figura de linguagem. Orar para que caia dos nossos olhos todas as escamas. Porque é muito fácil falar do pecado do Irã, que atacou Israel. E é muito fácil falar da resposta de Israel contra o Irã. É muito fácil. É muito fácil falar dos grupos terroristas. É muito fácil. Pecados de omissão. Cegos na mente, cegos no coração. Mas é mais difícil falar dos nossos pecados, das nossas indiferenças, das nossas autossabotagens. Quando a gente pensa nisso, a gente enxerga uma coisa: Deus tem na sua agenda um momento, tem um tempo para uma nação ímpia. E se Ele pôde salvar a nação mais ímpia daqueles dias do profeta Jonas, Ele pode reescrever a nossa história. Aleluia, meu irmão, você crê nisso? Talvez você não crê porque você está cego. Eu acredito nisso.
A resposta para o nosso mundo não é conhecimento, não é dinheiro, não é tecnologia, não é vacina, não é ciência, não é uma vida, é Jesus. Ele é a resposta. Ele é a resposta para a nossa vida. Ele pode. Não estou dizendo que o conhecimento, a faculdade, a ciência seja inútil. Não, é maravilhoso, são bênçãos de Deus para nós. São bênçãos de Deus para nós, poder conhecer o mundo, as galáxias, poder conhecer a complexidade do ser humano, os mistérios. É magnífico, mas não vai gerar libertação no ser humano, porque o ser humano ainda continua escravo na mente, cauterizada pelo pecado. Pecado que cometem e se satisfazem. Perceba, meus irmãos, como a nossa sociedade se tornou uma sociedade sem valores, contempla os marginais, os traficantes, eles viraram heróis, os filmes, as temporadas valorizando o roubo, e a gente muitas vezes aplaudindo, falando, olha que legal, pega mesmo, estamos cegos, o povo de Deus não pode, o povo de Deus, se ele não conseguir discernir entre a mão direita e a mão esquerda, mesmo dentro da igreja está cego. Deus curou aquela nação de Nínive por meio da palavra. O que vai curar a sua vida é a palavra de Deus, é o conhecimento de Deus, e é por isso que o diabo se levanta contra a Bíblia. Sempre foi assim, irmãos. Deus disse, a alma que pecar morrerá, não coma. Eva, ela comeu e deu para Adão e eles comeram e aqui estamos. O diabo sempre vai tentar alterar a palavra. Meus irmãos, foi a palavra de Deus que salvou Nínive. É a palavra de Deus quem vai nos salvar. E eu não estou falando aqui de bibliolatria, não. Eu estou falando porque essa palavra revela o verbo, o ato vivo de Deus, chamado Jesus. O verdadeiro evangelho. Meus irmãos, quantas vezes a gente está correndo atrás de tanta coisa, você já tem tudo. Se de fato você tem verdadeiramente o Cristo. O Cristo. Mas quem sabe ele ainda não se revelou, ou ele deixou de se revelar, porque você tem se auto-sabotando aonde? Nos pecados de omissão. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. E aí você vai se auto-sabotando. Isso eu faço, aquilo eu não faço. Por quê? Porque isso para mim importa. A palavra não vai te curar, filho. Lembram que o apóstolo Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo. Quer alegrar o Espírito Santo, cumpra a palavra. Quer entristecer o Espírito Santo, não cumpra a palavra. É nós com Deus. Deus curou aquela nação da cegueira por meio de um profeta rabugento. Deus ouviu as orações de Abraão para que Deus salvasse a sua família. E ali, 3 da sua família foram salvos e libertos de uma das maiores destruições do mundo. Deus ouviu o clamor do povo de Deus no Egito, que orava pedindo, livra-nos dos algozes, e Deus enviou um profeta que disse, saiamos, vamos voltar para nossa casa, porque o Egito não é o lugar de morrermos, nem de existirmos, nem de vivermos, nosso lugar é Canaã, lá é o lugar que se adora a Deus, saiamos. Jesus veio em dias em que o mundo também estava numa baita confusão, e mesmo nessa grande confusão ele foi a resposta. Ele curou as pessoas, ele salvou as pessoas, ele perdoou as pessoas e ele marcou essa história. Ele é a nossa resposta, ele que pode curar-nos de toda a cegueira. E eu quero fazer 2 orações hoje, para a gente concluir essa mensagem. A primeira oração é um pouco até utópica, mas eu creio nessa utopia. Eu vou te falar qual é. Se Deus levantou um povo, por meio de Abraão,
e revelou o Salvador desse povo, que é Jesus. E ele é a resposta para toda a nação e para todos os povos. E esse povo, com um profeta, foi a resposta para salvar 120 mil homens cruéis. Eu quero acreditar, meus irmãos, que hoje Deus pode fazer a mesma coisa no mundo, por meio do Evangelho, por meio da Bíblia. E qual é a oração que eu quero fazer? Senhor, salva as pessoas do planeta. Salva as pessoas. De uma forma ou outra, atrai-as à tua palavra. Envia os teus profetas, como o Senhor fez nos dias apostólicos. Porque, irmãos, esse período da igreja apostólica foi uma mudança na chave do mundo. E Deus, que usava uma nação para se revelar ao mundo, agora com a igreja fez com que essa salvação chegasse em todos os lugares, e aqui estamos. E hoje as pessoas, elas precisam de novo do verdadeiro evangelho, do evangelho só com Cristo e do cristianismo só com a cruz, como foi vivida nas páginas da Bíblia. Amém, meus irmãos? Qual é a nossa oração, a primeira oração que eu quero fazer com vocês? Senhor, levanta os teus profetas, levanta e desperta de uma forma surpreendente cada habitante do mundo, inclusive aqueles grupos terroristas radicais, como acontece com o Hezbollah, como acontece com esses que são financiados pelo Irã. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, eu aprendi essa semana com o professor Roque, um geopolítico que eu acompanho muito, que dentro do Irã e da religião deles, que é o Islã, eles aguardam o Messias deles. Irmãos, a gente talvez já se acostumou de ouvir sobre grupos terroristas, mas na história da humanidade, esse negócio terrorista é novo. Antigamente não existiam pessoas que morriam em campo de batalha, explodiam os outros, se autodestruíam. É uma coisa tão diabólica que acontece com os grupos terroristas, que eles não só querem a vitória, mas eles destroem todos, ou seja, eles se auto-sabotam. Porque na cabeça de um terrorista é um culto a Deus. Agora imagine pessoas que vivam esse princípio, são treinados nesse princípio, e uma nação que financia os grupos terroristas, para que isso aconteça. Então nós não sabemos e entendemos a mente desse povo. Esse povo nos faz lembrar os ninivitas, cruéis, cegos, que destroem tudo e todos, que não pensam como eles. É assim que eles vivem. Porque na história da humanidade, os exércitos não se autodestruíam. Isso é novo, começa com os japoneses no kamikaze e depois com os grupos terroristas. Porque até mesmo as religiões mais radicais, elas não faziam isso. Mas isso, olha que coisa, dos quintos dos infernos, isso virou um culto a Deus. Porque você é visto como herói, que vai ser recebido por Alá e terá lá as bênçãos de Alá e toda uma regalia. Olha que inferno. Deus pode salvar os terroristas, meus irmãos? Vamos orar. Mas vem cá, e no Ocidente? Vamos lá, dentro dessa oração. O Ocidente, a Europa, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, eles estão cegos ou não? Tem liberdade? Tem. Mas querem a aniquilação dos seus oponentes? Querem. Deviam ser pacificadores? Sim. Mas foram financiadores? Talvez você ache estranho o que eu vou dizer. Mas, irmãos, nunca ninguém ataca um outro povo sendo inferior. E a maneira em que o Ocidente e a OTAN fizeram com a Ucrânia é um assassinato em massa. Eles se permitiram esse autossabotamento e a OTAN financiou tudo isso. E aí eu te digo, são países protestantes? A religião oficial da Inglaterra é o anglicanismo? São as escrituras? Rei Charles,
no momento em que foi coroado e empossado ali pelos pastores de Westminster, prometeu cumprir a Bíblia. Percebam? Cegos. Porque o que importa é dominar sobre os outros, é explorar, é saquear, é aniquilar em nome do Deus cristão. É uma nova cruzada. Só que agora não mais por católicos, mas por países protestantes. Cegos. Cegos. Perdidos nos seus pecados, satisfeitos de irem à igreja e de darem os dízimos. Meus irmãos, um amigo meu, pastor Adalberto, que foi morar nos Estados Unidos, ele ficou chocado, porque a igreja lá dominicalmente, pontualmente, começa o culto no horário britânico, vocês sabem que a americana é assim, e a igreja cheia. E na hora que o pastor faz o apelo de ofertas e dízimos, ele não tem nem trabalho, porque os americanos doam muito mesmo, porque eles sabem da lei da semeadura, mas eles semeiam para si e não para outros. São dominicais, tá bom, ir à igreja, mas são nominais. Bebem, fumam, são viciados, estão presos em drogas, sexo, traição, dentro da igreja, cegos. Qual é a diferença? Pecados de omissão e de comissão. Escondem debaixo do tapete. Recentemente houve uma revolução que aconteceu na Convenção Batista do Sul, nos Estados Unidos. Porque muitos pecados eram colocados debaixo do tapete e eram trazidos a denúncias e mais denúncias e a liderança, porque vocês sabem, como batistas, somos democráticos, então o que a maioria decide, está decidido, isso para os homens, não para Deus. Passaram-se 30, 40 anos, veio à tona os pecados dos mais esdrúxulos, mais horrorosos, mais nojentos. Porque, não, a gente esconde aqui, esconde acolá, mas diante de Deus ninguém esconde nada. Primeira oração pelo mundo, irmãos. Segunda oração por nós. Será que em alguma área da nossa vida estamos cegos? Somos cegos, agimos com cegueira, queremos dar um jeito para Deus ou auto-sabotar a Deus e a Bíblia? Será? Talvez você seja daquele que faz lembrar o inglês, sabe? Porque o inglês tem um provérbio secular que diz, para inglês ver. Para inglês ver. O inglês, ele é polido, é educado, é fino. Pega a luva de pelica e desafia o outro para uma esgrima com a luva de pelica. Não perde, né, o pudor. Para com o carro ou com a bicicleta no semáforo que fechou, não tem ninguém, mas ele para, porque ele é moralmente mais elevado, porque por meio dessa conduta moral que os outros veem, eu entrarei no céu. Será que a gente tem sido assim? A gente está satisfeito com a religião, mas que não gera vida. Lembram? Abraão orou, Moisés disse, saiam. Jonas levou a palavra e Jesus nos trouxe as boas novas. Essa é a resposta da nossa vida. Então vamos orar, meus irmãos, vamos orar por eles e por nós. Vamos orar pedindo, Senhor, onde eu quer que eu esteja cego, me faça enxergar. Porque aqui o texto diz que a incredulidade cega os descrentes ou incrédulos, para que não resplandeça. Mas será que de fato, lá nas entrelinhas do fundo do nosso coração, a gente também não tem sido incrédulos em alguns pontos? Não tem mais jeito não para a igreja. Não, eu vou porque eu preciso ir, eu tenho medo do inferno. E prego porque, ai de mim se não pregar. Mas no fundo, vive um cinismo velado. Cegueira. Vamos pedir para Deus arrancar as nossas escamas, porque quem sabe a gente está que nem Paulo, fazendo uma obra religiosa, mas gerando morte em nós e nos outros. Então vamos fazer a primeira oração, depois a gente vai para a gente, porque essa segunda vai doer mais. Então vamos começar com a primeira, para deixar por último a outra. Vamos orar pelo mundo? Vamos? Vamos clamar agora? Pai, em nome de Jesus, queremos
te pedir para a situação que o mundo enfrenta. A única palavra que me vem à boca ou ao coração é: tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia do que o mundo passa, e aqui não estou fazendo uma defesa àqueles que são terroristas, muito menos àqueles que são opressores ou ditadores do mundo, não. Mas eu quero te pedir, Pai, assim como o Senhor salvou os nininevitas, envie os teus profetas nos 4 cantos dessa terra, de norte a sul, de leste a oeste, em cada país, em cada continente, em cada povo. Envia os teus profetas, as tuas palavras, e ó Deus, salva, Senhor, essas vidas, Pai. Levanta o teu povo para orar como Abraão fez. Levanta os teus profetas para anunciar como Moisés fez, dizendo: saiamos desse Egito, fujamos desse Egito, porque o Egito é lugar de destruição. Ó Deus, levanta os teus Jonas, sim, Senhor, com uma palavra dos céus para mudar a história de um povo, de um grupo, como foi com os nininevitas, Senhor. Porque se o Senhor teve na sua agenda um tempo exclusivo para os nininevitas, se o Senhor fez com que a natureza se mexesse, com que profetas fossem enviados, com que peixes fossem separados, ó Deus, eu não duvido que hoje o Senhor pode fazer a mesma coisa, Senhor, para que o Senhor mude a história do mundo, a história pela qual estamos vivendo. Ó Deus, eu acredito, Senhor, que aquilo que aconteceu na igreja primitiva pode acontecer de novo. Por quê? Porque Jesus já veio a essa terra. Ele é a resposta para judeu, para gentio, para grego, para oriental, para ocidental, para comunista, para europeu. Ó Deus, salva, Pai, salva, ó Deus, as nações, Senhor, salva as nações, meu Pai. Faça uma obra extraordinária. E tenha misericórdia, Pai, desses que estão cegos e que vivem no pecado, como acontecem, Pai, nos grupos terroristas, inclusive nas religiões, Pai, nas religiões das mais variadas que querem a destruição do outro. Ó Pai, inclusive aqui também eu apresento, inclusive, Senhor, os Estados Unidos e a Europa, Pai. Ó Deus, tenha misericórdia deles, Pai, tenha misericórdia por, tanto apoio e incentivo às questões da guerra e da autodestruição, Senhor. Eu oro, Pai, pedindo: muda a história da nossa geração, muda a história dos nossos povos, muda a história, Pai. Assim como o Senhor salvou 120 mil almas de Nínive, faz de novo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Como Deus fez usando Abraão, seja o intercessor desse mundo chamado Sodoma e Gomorra. Assim como Deus fez com Moisés, seja uma voz que diga: saiam do Egito. Assim como Deus fez com Jonas, sejamos boca de Deus levando a palavra, porque o Evangelho em Jesus já chegou até nós. E agora vamos orar por nós. Mas eu quero ler o versículo 5 de 2 Coríntios 4 para a gente ler, para a gente orar. Olha só, o 5 e o 6. Vamos ler 4:4, 2 Coríntios 4:4, 5 e o 6. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus, o Senhor. E a nós, como escravos de Jesus, por causa de Jesus. Pois Deus lhe disse: das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Amém? Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu só prego Jesus, eu só vivo Jesus, e essa luz brilha em mim e por meio de mim. E aí,
Quando a luz brilha, a gente sai das trevas. Quando a luz brilha, não há cegueira que nos domine mais, porque as escamas caem por terra. Então vamos orar agora por nós, irmãos. Vamos orar. Quem sabe você nasceu dentro da igreja e até hoje marca passo. Marca passo. E está tão feliz de estar marcando passo, porque Deus te deu umas bencinhos. Oh, meu. Será que é isso que Deus quer para a sua vida? São umas bênçãos financeiras? Um casamento feliz? Oh, glória a Deus pelo casamento feliz. Glória a Deus pelos filhos decentes. Mas está feliz? Te pergunto, tem áreas escuras aí? Vamos pedir, Senhor, brilha a tua luz que nem o Senhor brilhou para Paulo. Arranca toda a cegueira, tira toda a escama, faz de novo quantas vezes for, porque tu és o oleiro e eu sou o barro. Faz de novo, Senhor, faz de novo. Vai orando pela sua vida. Coloca a sua fraqueza diante do Calvário, diante da cruz. Jesus veio aqui a essa terra para vencer no seu e no meu lugar. Isaías 53 diz que pelas suas pisaduras fomos sarados, curados, sarados inclusive da cegueira na mente, na cegueira do coração. Ore agora, ore por você, eu vou orar por mim, vamos pedir, Deus, faça o que o Senhor precisar, mas arranca qualquer cegueira da minha vida. Aleluias. Pai, mais uma vez agora, Senhor, mais uma vez colocamos diante do Senhor a nossa vida, Senhor, porque a Tua palavra diz aqui, Senhor, que Jesus é a resposta. Jesus é a resposta para a nossa vida, e Ele será essa luz que resplandece sempre nas trevas, porque onde Ele chega, as trevas se dissipam, se aniquilam, se destrói. E eu te peço, meu Pai, agora por mim, eu te peço, meu Deus, por nós, cure-nos de qualquer cegueira, quem sabe de qualquer pecado de omissão, ou quem sabe estamos colocando a Tua palavra sob júdice. Ó Deus, perdoa-nos dessa incredulidade. Ou quem sabe acreditamos na Tua palavra, mas não acreditamos mais na Tua igreja e nos tornamos cínicos. Ó Deus, nos perdoa dessa incredulidade. Eu sei que o Senhor tudo pode, eu sei, ó Deus, que o Senhor tem todo o poder, e eu te peço, Pai, assim como o Senhor fez, se dirigindo a Paulo e alcançando Paulo na estrada de Damasco, faça de novo conosco quantas vezes precisar, mas, ó Deus, nos impede de prosseguir para as nossas derrotas, mas nos faça agora viver para as Tuas vitórias, porque, ó Deus, os ninivitas tinham tudo, mas não tinham nada, e Paulo também, num primeiro momento tinha tudo, mas acabou não tendo nada, mas no momento em que ele viu a luz que brilhou mais do que o sol do meio-dia para ele, ó Deus, ele até perdeu tudo que tinha, mas ele passou a ser possuidor da maior riqueza da sua vida. Ele recebeu Jesus, as escamas caíram e ele foi liberto do pecado, liberto do jugo, liberto da cegueira. Ó Deus, nos ajuda a sermos libertos da cegueira espiritual, da cegueira da omissão, da cegueira, ó Deus, do egoísmo, da cegueira, ó Deus, do materialismo, da cegueira, ó Deus, do cristianismo sem Cristo, ou quem sabe do cristianismo com Cristo e tantas outras coisas que se unem a Cristo, ou quem sabe do cristianismo com Cristo e sem cruz. Liberta-nos, Pai, liberta-nos, porque só assim viveremos para o Senhor, e a Tua luz virá sobre nós, mais poderosa do que na alva. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, e faz de novo o que o Senhor fez nos dias apostólicos, enquanto o Senhor estava nessa terra, nos dias da igreja primitiva. Faz de novo, Senhor, quantas vezes precisar, e tenha misericórdia da nossa vida. É assim que eu oro,
É assim que eu te agradeço. É assim que eu te suplico por mim e por nós, pedindo: tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deixa essa palavra ao seu coração. Que Deus nos ajude e que Ele seja a nossa luz para sempre, e aquele que nos cure, e que você e eu possamos viver que nem Paulo, depois de liberto, uma vida que não devia nada para ninguém, e uma vida também que ninguém te deve nada. Paulo se tornou liberto. Ele não devia mais nada para ninguém, e ninguém devia mais nada para Paulo. Por quê? Porque agora ele tinha o maior tesouro da vida dele. Ele tinha Jesus. Que Jesus seja o nosso maior tesouro para sempre. Amém? Estenda suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, sobre nós, agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Está encerrado o nosso culto. Pode dar um abraço bem gostoso no irmão e na irmã, em nome de Jesus. Um excelente domingo.